Oi, oi, oi. Muito bom dia, pessoal. Não tem ninguém ainda aí, mas eu já vou dando bom dia para todo mundo que vai chegar, pro Thomas. Hoje eu tô com rinite. Vocês não reparem, mas talvez eu precise usar o lencinho de vez em quando. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre como superar o medo, um tema muito importante. Olá, Thomas. Solicita a participação, isso aí. Deu certo? Olá, Celso, bom dia. Vou dar um aceno para você. Não foi? Olá, Márcia, bom dia. Olá, Thomas. Bom dia, Silvia. Bom estar com você aqui Bom, hoje. bom dia, querido. Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Tudo perfeito, alto e claro. Que coisa boa. Você tá falando de São Paulo? Não, hoje eu estou em casa, estou em Sete Lagoas, Minas Gerais, que corresponde a Ah, Campinas de São Paulo. Sete Lagoas fica a 70 quilômetros a noroeste de Belo Horizonte, sim. então estamos numa posição geográfica semelhante. Sim, que legal, falando direto de Minas, então. E eu aqui de Porto Alegre, Pois no é, Rio uai. Grande do Sul, com friozinho. Eu posso imaginar, você originalmente é de Recife, não é? Deve ser uma diferença térmica considerável, não? Sim, com certeza. Hoje eu já estou mais habituada, porque são 16 anos já morando aqui, então a gente se habitua. Mas no começo foi bem difícil a adaptação. Posso No imaginar, começo posso deu imaginar. medo, Thomas, no começo deu medo. Mas O ó, eu medo da superei o mudança, medo. eu acho que o medo da mudança é algo muito forte. Eu acompanhei isso recentemente com minha sobrinha. Meu irmão estava morando em Londres e se mudou para a Alemanha. E a sobrinha dele começou na escola, agora, semana passada. E estava lidando com esse desafio, né, de, puxa, crianças novas, aprender as coisas num outro idioma e coisa e tal. E isso nos Sim, acompanha a vida toda, né, Silvia? Nós já, é com um verdade. pouco mais de quilômetros rodados, ainda temos que lidar com esse cara, né? Verdade. Olá, o Antônio Olha a Zago, Janice aí. obrigada, Zago, pela audiência. Janice, todo mundo que está chegando aí, muito obrigada. Bom dia, Janice, memorável. Bom dia, Janice. Janice, conterrânea tua aí do Sul também, né? A Janice, ela acho que ela fica um pouco aqui, um pouco em Portugal. Ela tem um pezinho lá em Portugal, naquela terra linda. Olha lá, botou os olhinhos apaixonados, não sei se pelo Brasil, se Portugal, se por ambos. Pois é. Deve ser por ambos, né, Janice? Então, vamos começar a nossa live então, Thomas? Está preparado? Eu estou preparado, claro. Sempre tem que estar, né? Porque a vida, ela não espera. Ela vem, ela acontece. Pá, E eu acho que essa questão, a gente está lidando com as coisas que aparecem, fazem parte, né? E aí, de repente, bate aquele calafrio. Putz, e agora? O que que eu vou falar? O que que vão pensar de mim? Será que eu vou falar bonito? Será que vão me entender? E aí começa todo esse processo do medo, que é o tema nosso de hoje, não é? Que sim. acaba inibindo a gente de uma maneira muitas vezes cruel, porque a gente acaba deixando de fazer algumas coisas em função de algo que às vezes nem vai acontecer, que é a imaginação da nossa cabeça. É Hum. muito louco esse fenômeno, não é? Como é que é essa sua caminhada com relação à questão da superação do medo? Como é que você chegou
nessa linha de trabalho? Olha, eu percebi isso num processo que foi se construindo ao longo do tempo, né? O autoconhecimento é indiscutivelmente uma ferramenta, uma estratégia essencial para qualquer ser humano, né? Independente da sua crença, independente da sua idade, sexo, religião, condição socioeconômica, o autoconhecimento é essencial para que a gente consiga compreender como é que a gente funciona. E é esse nosso funcionar que acaba definindo os resultados que a gente tem. E eu, ao longo da minha trajetória, assim, eu tive o privilégio de nascer numa família de classe média alta, tive o privilégio de estudar em escolas particulares de altíssima qualidade, tive o privilégio de poder viver num ambiente multicultural, de viajar internacionalmente, de ter experiências de estudo e de trabalho no exterior. E na minha carreira profissional, eu fui observando que eu chegava, né, eu tinha uma curva de crescimento e de repente parava. Sim, Aí mudava, começava a ter uma nova curva de crescimento e parava. Aí mudava de estação, tinha uma nova curva de crescimento e parava. E num determinado momento eu comecei a perceber, gente, tem alguma coisa não está errada, não está funcionando. Como é que um cara que fala 4 idiomas, que tem vivência internacional, que tem uma apresentação razoável, que sabe se comunicar, que é educado, que quer o bem das pessoas, por que embola? Por que o trem não vai? Né? E foi aí que, fazendo trabalho com vários coaches e psicólogos e etc., que essa questão do medo começou a surgir. E foi uhum, muito interessante, Silvia, porque isso me remete a uma vivência que eu trouxe da minha infância. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos uma casa de campo, ou sítio, como dizem em alguns lugares, né? E num sim, determinado dia de verão, a gente teria subido lá para o final de semana, mas estava chovendo muito, aí minha mãe de última hora decidiu, não, não vamos não, a gente vai amanhã. Nós crianças, não, vamos, a gente quer ir, vamos brincar, não sei o quê. Vamos amanhã. Moral da história, ficamos. E aí, de manhã, chegou o caseiro que cuidava da casa, todo branco, dizendo: Olha, a casa desabou. Né? E o que aconteceu na prática? A casa era numa colina, né? num sim, morro, e o vizinho de trás ele levantou um muro, aterrou o muro encharcou com a água, com a chuva e caiu. Aí nós fomos lá ver o que sim, estava acontecendo e a cena que me marcou daquele momento foi um muro caído em cima do quarto dos meus pais, em cima das camas dos meus pais. Então, se eu tinha 13 anos na época. E aí que me veio o pensamento, puxa vida, se meus pais tivessem morrido, como é que eu ia fazer para cuidar de mim e dos meus irmãos? Eu não ia dar conta. sim. Né? Pois é, E essa coisa me acompanhou durante minha vida toda até muito pouco tempo. Que eu consegui sim. perceber que era esse o gargalo, né? E a partir disso, felizmente, eu comecei a tomar algumas novas iniciativas e estou começando a me atirar a novas atividades, inclusive essa nossa empreitada como palestrante, não é? Sim, muito bem, fantástico. Foi algo que aconteceu na sua É, vida, que marcou, mas que também terminou proporcionando uma expertise para você, né? Deixa eu só dar sim, um oi aqui para Suzy. Obrigada, Suzy. Gabi, querida, obrigada pela audiência. Anitta, quanto tempo? Obrigada, pessoal, por estar aqui conosco. Apresento vocês o Thomas, um querido amigo que está trabalhando comigo e outros palestrantes memoráveis. Olá, Inês, bom dia, obrigada pela presença. O Thomas estava contando aqui para a gente uma história dele de vida, em que algo que marcou a vida dele e que terminou influenciando o modo como ele lidou, de repente, algo que foi meio um pouco traumático e que fez ele pensar assim, ter um pouco de medo, e aquilo rolou, digamos, vida fora, e segundo ele, há pouco sim, tempo que ele começou a reavaliar. Não é isso, Thomas? exatamente isso. E a mensagem que eu quero deixar com esse depoimento é que, gente, nunca é tarde.
E é interessante, isso me remete até, Silvia, a uma propaganda que eu vi numa dessas revistas aí, Exame, Veja, não me lembro ao certo aí, mas há anos atrás, quando eu estava começando a tentar entender o que estava acontecendo, por que a coisa não fluía, por que eu não conseguia desenvolver, Sim, eu me lembro de uma propaganda do whisky, Johnny Walker, onde tinha uma frase lá atribuída a Winston Churchill que dizia: nunca é tarde para ser quem você poderia ter sido. sim. Então, para nós que somos jovens de espírito, estamos sempre podendo começar. Né? Dizem popularmente que a vida começa aos 40, então, dentro dessa lógica, eu estou com 15 Opa! anos, indo para 16, então estou jovem e ainda tem muito chão pela Eu estou frente. engatinhando, estou com 3 só. Pai, olha só que chique. Mas, ô Thomas, sabe que esse exemplo que você trouxe é muito interessante para a gente falar sobre a questão da parte psicológica do medo, né? O medo é bem como Sim, você colocou, né? Ele, num primeiro momento, ele é instintivo, que nem, por exemplo, você sim. vê uma cobra, né? Você sabendo que a cobra é um bicho peçonhento, que pode te matar, te ferir, te machucar, obviamente você vai ter uma reação de medo, de espanto. O teu organismo vai Sim. se preparar para uma fuga, né? Entra aí a parte da adrenalina, o estresse que a Delane falou tão bem domingo na live dela, né? E a gente Uhum. se prepara, então, para esse momento, né? De medo, de... Só que o problema é que o medo, às vezes, esse medo de uma cobra, por exemplo, né? O medo de um ladrão. Você escuta um barulho dentro de casa, você sabe que tem alguém ali, você tem medo porque você precisa reagir, né? Esse medo Sim, é o medo real. Que nem, por exemplo, sim. quando você viu a casa lá, o pedaço da casa tinha caído, se tivesse realmente perto dos seus pais, o medo que você ia sentir teria sido real. Mas esse Uhum. outro medo, que foi o medo que você carregou durante tanto tempo, é o medo imaginário, né? Aquele medo que a gente Uhum. fantasia a partir de uma Uhum. experiência que nem a sua. Que é o que acontece, Sim, por exemplo, né? Em situações de estresse pós-traumático, que a pessoa, Deus o livre, é sequestrada, aí ela fica com medo de ir naquele banco, às vezes com medo de passar na rua do banco, com medo de sair verdade. sozinha. Esse medo Uhum. é fruto, né, de uma, também é uma forma de mecanismo de defesa da gente, que não é físico, não é para a gente não Sim, sofrer a picada da cobra, mas é como se fosse o verdade. organismo te preparando, tua psique te preparando para lidar com uma suposta situação. Só que o problema é que às vezes isso se torna meio patológico, né? Isso se torna Sim, é, como se fosse quase uma obsessão. A pessoa fica com aquele medo entranhado nela e a pessoa perde a sua funcionalidade, né? E é pois o que é. acontece E aí, quando as pessoas, então, por conta de medos não resolvidos, de situações mal elaboradas, de situações, às vezes, não tratadas mesmo, aí o medo sim, incide de uma maneira tão forte que a gente não consegue fazer essa outra parte, né, da live, que é a superação do medo. pois é, E, inclusive, pois é. não é nem apenas superar o medo, às vezes superar desafios. Porque o medo de Sim, uma coisa te impede, às vezes, de superar outros desafios. Não sei se você concorda. concordo. Ele acaba expandindo, tomando, ele vai crescendo e tomando conta de outras Dimensões. áreas das nossas vidas, né? Especialmente na questão profissional. E aí, quando a gente vai parar para olhar os nossos resultados profissionais e financeiros também, essa questão do medo tem uma influência gigantesca. E o que chama atenção, e eu vejo isso muito no trabalho que eu faço na área da educação, entre outras coisas, eu atuo como facilitador de treinamento na área de educação empreendedora. É um projeto que eu faço pelo Sebrae aqui em Minas Gerais e a gente atende as redes Na área de públicas municipais e empreendedorismo, né? estaduais na área de empreendedorismo, levando uma proposta de uma pedagogia empreendedora para as escolas, Tá. para transformar o modelo educacional. Opa, Karina, bom te ver por aqui. Karina, colega minha aqui, que Oi, a fez uma live um Karina, tempo atrás sobre, Kleber. sobre medo também, muito bacana.
E é interessante como a gente observa que essa questão do medo, ela abafa o talento humano que tem, porque todos nós temos talentos, independente de onde a gente nasceu, independente da educação que nós tivemos, nós temos um talento nato, muitos talentos natos. E esse medo, ele acaba, muitas vezes, não deixando esse talento se manifestar. Então, o desperdício de talento humano que tem no mundo é uma coisa ímpar por conta dessa questão do medo. E o desafio das pessoas, muitas vezes, começa por admitir que tem medo. Não, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser macho. Eu, por exemplo, geração X, né? O homem tem que dar conta de tudo. O homem tem que ser o provedor, Sim. o homem tem que ser macho, o homem tem que ser Não forte, pode tem que dar conta chorar. de tudo e etc. Né? Não pode chorar. Ah, gente, graças a Deus eu já venci isso. Eu já venci essa etapa, eu já aprendi que comigo é tudo proporcional. Eu tenho 2 metros de altura, eu choro em litros, não é em milímetros. Oh! Tá tudo certo. Mas Mas é impressionante como essa questão do medo acaba nos deixando, muitas vezes, acuados, né? E não podendo colocar para fora um potencial gigantesco que a gente tem, que, inclusive, pode ajudar muito aos outros. Claro, Né? verdade. Então, dentro da lógica, né, do pensamento do mindset do empreendedor, que, poxa, a minha missão é ajudar a resolver problemas das outras pessoas. Né? E se eu fizer um dinheiro com isso, ótimo, bom também. Né? Que as pessoas confundem um pouco ser empresário com ser empreendedor. Sim. Não é necessariamente a mesma coisa. A gente pode ser empreendedor mesmo não sendo empresário. Mas o fato é que essa potencialidade da gente enxergar soluções para um determinado problema, ir lá e colocar elas para acontecer, e solucionar o problema e ajudar as outras pessoas, muitas vezes acaba ficando inibido por uma questão de medos internos que a gente tem. Medo do que vão falar, medo de não ser aceito, medo de não dar certo. E aí a gente deixa de fazer e a gente fica, né, fica acuado, amarrado. É uma situação muito ruim, sabe? Que na sua área, já que você trabalha assim com empreendedorismo, como que você diferenciaria para o nosso público aí a diferença de ter medo e de ser cauteloso, por exemplo? Porque eu também já vi muitas pessoas empreendedoras, né, que Uhum. foram assim, como é que eu vou dizer, meteram o pé na jaca, chutaram o pau da Os pés barraca pelas mãos, é. e fizeram coisas que depois não deram certo. E aí a pessoa pergunta para essa pessoa, né? Não, porque eu sou corajoso, eu não tenho medo. Sim, ok, você não tem Uhum. medo, mas qual a diferença, né? Onde é que está no teu viés de especialista aí de empreendedorismo? Vamos fazer perguntas, pessoal. Aproveitar aqui que esse homem é expert no assunto. Qual que é para ti a linha que separa uma coisa da outra, né? Do medo versus faço qualquer coisa e meto o pé na jaca e vou-me embora porque se é uma coisa assim meio desequilibrada. Pois é, Silvia, eu vejo que o ponto fundamental aí é consciência, é estar atento, né? Porque a gente vive hoje num mundo tão frenético, tão dinâmico, que uma grande parcela da humanidade está num piloto automático, fazendo as coisas por impulso, por inércia, sem parar para pensar, pensando lá na frente ou pensando lá Uhum. atrás e não está vendo o que realmente está acontecendo do nosso lado. Sem consciência. Então, essa questão de ter consciência, isso requer parar um pouco. Uhum. Né? A gente vê o mundo acelerando cada vez mais, as coisas acontecendo num ritmo cada vez mais frenético e as pessoas estão tendo dificuldade de lidar com essa dinâmica, né? Sim, Que, enfim, tem suas vantagens, sem sombra de dúvida, mas tem suas contrapartidas também. sim. Então, a questão da gente poder ter consciência, estar atento, presente ao que está acontecendo, isso vai nos ajudar muito a conseguir distinguir realmente se, né, esse pensamento de medo é uma questão imaginária Uhum. ou se a gente está efetivamente correndo um risco calculado, onde eu olho objetivamente para uma determinada situação, avalio as possibilidades e as consequências que podem ter. E esse é o que a gente chama de um dos comportamentos empreendedores, justamente você correr riscos calculados. A nossa geração não foi
preparada para correr riscos. Sim. Pelo contrário, nós somos preparados para buscar a segurança, Sim. que é muito legítimo, inclusive, né? É uma questão de sobrevivência até. Sim. Mas a coisa chega num ponto que, por exemplo, o mindset predominante das pessoas é, puxa, eu quero pegar um emprego, pelo menos na minha geração foi, né? Quero pegar um emprego, fazer carreira, né? Muitas, puxa, eu não quero nem ir para a empresa, eu prefiro ir para o setor público, porque aí você é concursado, eu tenho estabilidade e me garanto. Sim. Né? E não tem nada de errado com isso, isso é muito legal, muito bacana, né? Qualquer sociedade precisa de uma organização que possa fazer ela funcionar. Entretanto, a pessoa, com o tempo, a gente vai ver que a grande maioria dos servidores públicos são pessoas infelizes. Sim. A grande maioria. São pessoas que estão num estado de mucurela, que eu chamo. De quê? Murmúria. Mucurela. É de murmúria, é de queixa, é de reclamação e de lamento. Ah, legal. Né? A tal da mucurela. Então, o tempo todo é um mimimi de cima para baixo. Falei, gente do céu. Sim. Né? Porque elas não estão realizadas enquanto pessoas. Elas estão lá, ok, recebem lá seu salarinho, às vezes com atraso, porque o governo também está tendo problemas de gestão, né? Mas não tomam uma atitude para mudar. Sim. Isso... E aí vem o desafio de você sair do certo. O famoso tá ruim, mas tá bom. Sim, conhece? Sim, exatamente. Né? Isso tem efeitos psicológicos bem importantes, né? Só dar aqui, ó, um oi para Gabarito, Anápolis, Gisele. Opa, foi que eu fiz aqui. Gisele, Kleber, Karina. Gente, eu tô metendo a mão aqui no. Oi, Isabela, Tânia, Ali. Oi, Suzy, o que tu escreveu aqui? Vamos ver. Só um pouquinho, Thomas. Então, apesar Claro, de tranquilo, vamos. dar certo, eu avalio que para não cometer os mesmos erros. Como foi? Não entendi. Então, apesar de não dar certo um empreendedorismo, eu avalio para não cometer os mesmos erros. Estou pensando certo? Acho que sim, né? Como o Nelson falou. Ô, Nelson, desculpa, eu vi o Nelson entrando aqui, olá. Como o Thomas falou, na verdade, a gente tem que aprender mesmo com os nossos erros, né? Se a gente passa por uma situação que não dá certo e a gente... a diferença, eu acho até que entre fracasso, né, e erro é exatamente esse. Se você pega uma situação, passa por ela, e você se molda, né, naquela coisa errada, naquela coisa que não deu certo, naquela coisa fracassada, e não tira nenhum ensinamento dali, realmente o projeto como um todo foi um fracasso, porque nem te ensinou nada. Mas se você passa por essa circunstância, supera, né, a adversidade e também até o medo de coisas futuras que possam acontecer em função de outras experiências. E você recomeça, então eu acho que daí é um pulo do gato, né? É a coisa de você voltar a empreender. Aí entra a questão também, acho que da resiliência, né? Acho que o empreendedor, principalmente num país como o nosso, e o Thomas é o especialista aqui, pode falar melhor. Eu posso falar muito bem da resiliência, mas o Thomas pode nos dizer, né? O que é que ele acha? Ele acha que... Tu acha, Thomas, que um empreendedor no cenário brasileiro precisa ser resiliente para poder dar conta, não apenas de enfrentar desafios, mas eu não só acho, vencer os medos? Eu não só acho, como eu tenho certeza. Aliás, a resiliência ela é uma característica inerente ao ser humano, já de nascença, né, Silvio? Para pensar. O simples fato... Pega um jovem, uma criança, quando começa a engatinhar, o quanto que ela não tropeça, trupica e tomba até ela conseguir se firmar nos pés e engatinhar. Uhum. Aí depois que ela conseguiu engatinhar, ela vai para o próximo passo, que é levantar e começar a andar. Quantos tombos ela não toma? Exato. Quer dizer, ela toma a pancada, Imagina compreende que isso faz parte do processo e continua. Se a criança não fosse resiliente, nenhum de nós andaríamos, né? Seríamos bípedes. Mais ou menos. Então, nós temos isso dentro da gente já naturalmente. Claro que a gente tem exceções no caso de pessoas que, por exemplo, que nasceram com alguma questão física, né? Uma limitação física. Aí eles são mais resilientes ainda. É só você olhar os atletas paralímpicos.
É porque né? isso não é limitador, na verdade, né? A limitação está muito mais no psicológico, que nem o Exato. Nick eu não sei, eu sempre esqueço o sobrenome dele. Mas aquele grande palestrante, influenciador de pessoas, Sim. que não que Uhum. nasceu já, né, sem os dois braços e as duas pernas, e olha o ser humano extraordinário que ele é, e olha o movimento que ele faz com as pessoas, com o público, por onde Sim. ele passa no mundo inteiro, né? Sim. Até isso tem a ver Sim. com aí, ó, com o que a Isabela colocou, né? A diferença de medo e cautela talvez esteja bem parecido com a questão de persistência e perseverança, né? Não adianta Uhum. você tem que ter uma caminhada realmente que seja uma construção, mas na medida que você caminha, alguma coisa acontece de errado, que te dá medo, você reavalia, você com cautela repensa, mas insiste, né? Mas não uma insistência burra, uma insistência, não, vai ser assim, e aí você vai dar 3, 4, 5, 10 cabeçadas, né? No que se refere, por exemplo, Sim. ao empreendedorismo, mas isso serve para outras coisas vida fora também da gente, né? A importância Claro. desse psicológico todo, né? Da estrutura psicológica para lidar. E aí é que Pode falar. Exato, e aí é que vem a importância, aí é que vem a importância da consciência, né, do autoconhecimento, da gente estar Exatamente. continuamente buscando, buscando informação, buscando ajuda, inclusive. Tem pessoas que têm um orgulho tão exacerbado que não se permitem buscar ajuda, É verdade. né? Elas não se permitem buscar ajuda e acham que tem que dar conta de tudo sozinho, e isso muitas vezes tem desdobramentos muito ruins, né? A Verdade. ponto de isolamento social, dependência química, comportamentos patológicos, né? Excesso de trabalho, a pessoa mergulha no trabalho, agora tudo para a vida dela é trabalho, esquece do resto, tem, né? A vida somos seres integrais, a gente tem muita coisa, né, que envolve a nossa presença aqui na Terra. Então, Exato. essa questão de errar faz parte do caminho, faz parte do processo. Que nós, a nossa geração não foi educada para errar, não foi educada para buscar segurança, não é? Não foi educada para arriscar, e o erro na nossa sociedade é, é tratado como alguma coisa feia, uma coisa Sim, que deve ser evitada a todo custo. verdade. Então, dentro dessa lógica, como é que a gente consegue promover inovação? Como é que a gente consegue fazer as coisas de uma maneira diferente, buscando resultados diferentes, se o erro é tolhido, se o erro não é aceito, não é bem aceito? Verdade. Então, é um desafio muito grande. E aí entra a questão da gente correr risco calculado. Puxa vida, eu vou arriscar fazer esse movimento, sei lá, eu enquanto líder, eu vou arriscar a propor uma estratégia de marketing X para lançar esse produto, que pode dar errado, né? Ou você pega, por exemplo, uma sei lá, um líder de um time Uhum. esportivo, né, que propõe uma estratégia X numa final de campeonato e as coisas dão para trás. Então, isso tudo afeta os nossos resultados. E aí, a gente vem a conseguir Oi. fazer, né? O que eu farei, o que eu Sim. deixarei de fazer. E, gente, se deu certo, ótimo. E se não deu, puxa vida, é mais um caminho rumo ao acerto. E vamos em frente. Verdade. Sabe que tu. Ai, deixa eu só dar um oizinho aqui. Oi, Nelson, Romanita, Márcia, obrigada. Tu tá falando dessa questão cultural. O nosso país, infelizmente, padece de alguns cacuetes muito ruins, né? No que diz respeito a essa questão. Por exemplo, uma vez eu vi um vídeo de um menininho japonês que era como se fosse uma prova, né? Daquelas de ginástica olímpica em que ele tinha que pular no cavalete, dava um salto e caía em pé. Só que toda vez que ele ia pular no cavalete, ele falhava. Toda vez que ele ia pular, ele falhava. Automaticamente, todo mundo que é brasileiro que assiste aquele filme pensa: ah, meu Deus, vamos começar a vaiar esse menino, vamos, ai, quer que vai, coitadinho, né? Tu já fica pensando no bullying que ele vai sofrer.
Mas foi Verdade. inacreditável o que os amiguinhos deles fizeram. Ao invés dos amiguinhos ficarem, né, fazendo qualquer tipo de bullying com ele, eles cercaram o garotinho, falaram algumas palavras certamente de incentivo. Tinha um que fazia meio assim, como quem diz, ó, tal distância, não sei o que, faz assim, faz assado. E o menininho foi lá e, puf, conseguiu fazer o que ele precisava. Então, a importância, né, da gente também compreender que no nosso país, na nossa realidade, nós não vamos muitas vezes, nós não vamos ser compreendidos, nós vamos ser xingados, né? A gente tem que estar preparado para os haters da vida, né? Aí a gente que está adentrando no universo, por exemplo, das mídias sociais, com vídeos, com lives, a gente tem que se acostumar com pessoas que daqui a pouco vão nos xingar, vão dizer, Ih, isso é uma doida que está falando aí, porque a realidade do povo brasileiro, infelizmente, a gente precisa mudar isso, né? Eu estou falando isso aqui para a gente tentar mudar. A realidade do povo brasileiro não é de apoio, não é de coletividade, é de bullying, é que bom, viu? Bem, ó, o Thomas metido, ó, foi querer fazer live, deu errado. Como assim? Por que não dizer, ó, Thomas, eu vi tal coisa assim lá na tua live, cara, melhora isso, melhora aquilo, porque tu vai dar certo. Sim. É muito difícil nós vermos esse tipo de situação acontecer no país, né? Então, Verdade. isso já é um ponto bem importante para nós pensarmos, porque isso também tem um efeito no psicológico e na superação de medo. Se a pessoa já é uma pessoa medrosa e ela pensa, por exemplo, não, eu não vou fazer isso aí, porque se eu errar nisso aí, meu amigo, vão cair, vão me malhar, feito Judas, né? Imagina o efeito que isso tem sobre ela. Ela não vai conseguir sair do lugar. Olá, Instituto Selfie 2. Marcele. Ei, Marcele, bom dia. E aí, a gente entra na questão também da autoestima das pessoas, né? As pessoas que têm uma autoestima fragilizada, por qualquer motivo que seja, acabam sendo pessoas que não deixam seu potencial desabrochar. Sim. E aí, de novo, vem o grande desafio. Puxa vida, como é que essas pessoas podem sair desse círculo vicioso para conseguirem superar, olhar para si, começarem a se reconhecer, se aceitarem como elas são. Exatamente. E a partir dessa aceitação, se permitirem a fazer algumas coisas diferentes e reconhecerem que ao fazerem coisas diferentes, eles vão colher resultados diferentes. Algumas coisas que vão dar certo e outras que não vão. Mas eu vejo que o grande desafio é a gente conseguir realmente virar a chave do que, puxa, eu quero. Eu tenho esse desejo de que, olha, do jeito que está, não me serve mais. Sim. Eu estou enrolando, eu estou cozinhando o meu galo. Sabe, tem aquela metáfora do sapo na panela de água quente, conhece? Eu já ouvi falar, mas conta aí pro pessoal. Não me lembro. Pois tem aquela metáfora que o cara pegou um sapo, pôs o sapo na panela com água fria, levou a panela no fogo, né, e aí a água começou a ferver. E o sapo ele começou a sentir o incômodo, mas vai meio que se ajustando, a coisa vai esquentando, e ele vai meio acostumando, até que vai chegar num ponto que não tem mais forças para sair da panela. Tá mole. Ao passo que se você pega uma panela com água quente e joga um sapo dentro, nessa água quente, a coisa está tão ruim que ele vai falar, gente, eu não estou fora, vai espernear, vai dar um jeito de pular fora da panela. Mas a gente vai se acostumando, né? E a gente vê esse nível de tolerância que o brasileiro tem diante de todas as coisas que vêm acontecendo ao longo da história do país. Eu não quero entrar no mérito da questão política, não, mas a gente vê. Você veja o nível de violência que cresceu no país como um todo, o problema da droga que se espalhou, e mas é assim mesmo, não dá para fazer nada. Gente, não dá para fazer uma vírgula. Esse assim mesmo é a questão cultural, né? Esse é assim mesmo. Pois é. É justamente o ponto cultural, porque não tem a ver com política, tem a ver com a mentalidade da população. Que país você quer formar, né? Mas segue, vamos lá. Então,
essa vontade, esse desejo, essa decisão de que, puxa, não deu mais para mim, vamos fazer, eu preciso mudar. Ó, Ademilson aí, tudo bom, Ademilson? Seja bem-vindo. Oi. É fundamental a gente chegar no momento e dar um basta na situação. E esse é um processo individual de cada um, né? Tem que partir do querer. Não adianta, as pessoas vêm de fora, por exemplo, eu quando era jovem era chique fumar, eu fumava. Sim. Fazia parte para você ser aceito socialmente, fumava. Mas chegou um momento que a ficha caiu e eu falei, cara, isso aqui não está me servindo para nada. Sim. Me custa dinheiro, me faz mal para a saúde, me deixa com um péssimo cheiro, né? Vou parar com isso. E aí cheguei a conseguir parar, né? E mudei. Então, realmente a gente tomar consciência das coisas que estão acontecendo e, a partir disso, tomar uma decisão de mudar. E não é fácil, tá? Não é fácil mesmo. Não é fácil mesmo. Não é fácil mesmo. Mas é possível. E é aí que está a janela de oportunidade. Puxa, então, já que é possível, o que eu posso fazer para conseguir ir naquela direção da possibilidade? Sim. E aí vem de novo a questão de buscar informação, né? De buscar oportunidade, ter iniciativa. Sim. Entra aquela questão da gente começar a realmente estabelecer metas, né? Puxa, eu tenho clareza, é lá que eu quero ir. Eu, por exemplo, eu defini uma meta para mim do ponto de vista de saúde. Eu estou com um excesso de gostosura, como eu costumo dizer, mas eu vou eliminar 10 quilos até o final do ano. Muito bem. Eu estou com 130, para você ter uma ideia. Então, ok, 10 quilos e 130 é pouca coisa, mas vai demandar de mim uma mudança de comportamento gigantesco no meu hábitos alimentares. Vai continuar sendo, vai ter a gostosura fit agora. Essa é a meta. Mas é uma questão de decisão, né? É realmente decidir, puxa, eu quero fazer, eu vou fazer, custe o que custar. E aí eu vou ter que enfrentar algumas coisas que, não, o que vão dizer? Olha, podem falar, tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas você está vivendo a minha vida? Você está pagando as minhas contas? Tá? Beleza, vai lá. Seja feliz e eu vou ser feliz do meu jeito e vamos em frente. Exatamente, muito bem colocado. Eu queria aproveitar aí as palavras da Isabela para nós também já irmos pensando numa conclusão, né? Realmente, ó, ela coloca ali... Desculpa. Imagina. Ela diz quanto o aprendizado, né, a gente adquire ao longo da vida errando e como as crianças elas nos ensinam, inclusive, isso, né? E ela usa essas duas palavrinhas, 3 palavrinhas aí, gerador de recursos, né? Que a frustração é um gerador de recursos, se você realmente souber aproveitar. Se você tiver essa até inteligência emocional de passar por uma situação conflitante, difícil, lidando inclusive com a questão do empreendedorismo, isso acontece aos montes, né? Principalmente no Brasil, porque algumas leis aí dificultam muito para os empresários, empreendedores, né? Para aqueles que são empreendedores e não são empresários, talvez não, mas para os empresários e empreendedores, muitas vezes se dificulta a coisa. Mas a ideia é aquela que a gente falou ali no início, né? Quantas vezes... Olá, Évila, seja bem-vinda. Quantas vezes a gente não perde a chance, né, de ter passado por uma experiência, analisar o que aquela experiência tem a nos ensinar. Isso serve, inclusive, com relação às pessoas. Muitas vezes a gente faz más associações, né? Não propositadamente, é claro, mas a gente, num primeiro momento, às vezes por inocência, às vezes por querer bem, a gente se associa a alguém, quando vê lá pelas tantas, leva a facada. Eu me lembro daquela história, você contou ali a história do sapo na panela, e eu me lembro da história do sapo que carrega o escorpião. Não sei se você lembra, sabe, dessa historinha. O sapo que carrega o escorpião para atravessar o rio, né? O sapo fala, o escorpião, cara, me ajuda aí a atravessar esse rio, porque eu não sei nadar, aquela coisa toda. O sapo, não, mas tu tem esse ferrão aí, ó, tu vai cravar em mim. Ele, não, prometo que não vou, né? E lá vai o sapinho, dá a chance ao escorpião, mas a natureza do escorpião faz o quê? Crava o sapinho. Então, às vezes, tem pessoas que têm uma natureza assim, a gente vai lá com a boa vontade do sapo, né? Tenta ajudar, atravessa a pessoa para o outro lado do rio e quando chega do outro lado, creu.
a pessoa leva uma facada. Então, mas isso, eu já passei por situações assim, né? Algumas, inclusive relacionadas à amizade. Eu sempre fui uma pessoa muito dada, de gostar de fazer amigos, aquela coisa toda. Mas ao longo da minha vida, eu comecei a ter medo, ô Thomas. E eu tive que aprender a superar o medo de fazer novas amizades em determinado momento, né? Claro, hoje não mais. Hoje eu já organizo melhor minhas ideias, digamos. Mas eu passei uma fase que era muito difícil para mim, porque eu pensava, pô, mas será que é todo mundo escorpião? Será que eu sou lá o sapinho que atravessa todo mundo e chega na hora do vamos ver? Creu. Né? Então, mas, enfim, pegando as palavras ali da Isabela, né? Foi um gerador de recursos para mim, gerador de entendimento de que como é que eu estava me comportando com essas pessoas, quais eram os erros que eu estava cometendo, quais eram até as expectativas, porque às vezes você vai para uma amizade com uma expectativa e a outra pessoa está com outra expectativa, né? Então alinhar isso foi muito importante para mim. Então, de fato, o medo ele vem num determinado momento em que a gente recebe um revés, né, da vida, mas se a gente olhar para ele, se a gente perceber por que ele existe e a gente tiver essa inteligência emocional de refazer isso na mente da gente, reelaborar, ressignificar, o medo ou a circunstância que trouxe o medo vai nos ensinar muito e a gente vai poder ter grandes aproveitamentos a partir disso aí, a partir dessas experiências. Quais seriam suas considerações? E aí é que vem de novo a questão da consciência, de a gente olhar para uma situação, quer dizer, o nosso cérebro, né, límbico, reptiliano, ele nos dá basicamente de imediato ele dá duas opções. Ou se ataca ou você foge. Isso aí. Situação de risco, né? Ou você casca fora ou você vai, né, ou você vai lá e enfrenta. E no momento em que a gente para um pouquinho para olhar a situação e refletir, respirar um pouquinho para entender o que está acontecendo, a gente consegue ter mais clareza sobre o que fazer. Muitas vezes a gente reage por impulso e, na grande maioria das vezes, esse impulso corre o risco de não ser um impulso acertado. Então, eu acho que o grande convite, né, e a grande dica que eu dou para quem está nos acompanhando aqui é a de respirar, respira. Né? Já diziam os nossos avós, conta até 10. Sim. Né? A situação esquentou, conta até 10. Exatamente. Conta até 10. Olha, Fala. Desculpa, não, é que a Évila perguntou aqui, vocês aconselham manter ajudando, manter a postura de sapo? Bem, eu vou falar por mim, né? Eu, particularmente, até como psicóloga, essas coisas que eu digo de expectativa com amizades que eu passei foi bem lá atrás, né? Depois, obviamente, com toda a minha caminhada, inclusive profissional, isso pôde mudar para mim. Eu acho que a questão não é deixar de ser sapo. Eu, por exemplo, acho que eu vou ser sempre um sapinho, porque eu gosto de ajudar as pessoas, eu amo os meus amigos, eu sou uma pessoa dada. Agora, hoje, primeiro, eu tenho um crivo diferenciado, né? Tenho filtros que até instintivos, né? Que me fazem ter certas cautelas e até não criar expectativas. E eu também acho que eu tenho, assim, a minha armadurinha nas costas ali contra o ferrão. Entende? Eu acho que, acredito que ajudar de maneira inteligente, de maneira que não nos intoxique, entendendo a nossa relação. Exatamente. Você tem que saber se conhecer, como o Thomas falou, que é fundamental, né? Você saber por que você está nessa relação, quais são suas expectativas, quais são as suas necessidades, ou até quais são as suas afeições, né? E, por outro lado, você também não pode ser cego, que nem aquelas pessoas que morrem de amor, mas não conseguem enxergar, às vezes, a outra pessoa, né? E não conseguem decifrar a outra pessoa. Então, eu tenho hoje algumas couraças, digamos, e essas couraças não são para impedir que alguém se aproxime. Não, pelo contrário. A pessoa se aproxima, mas ela não me ferra mais, digamos assim, né? Porque eu já estou protegida. Pode até ser que aqui ou ali ela encontre, né, uma brecha, sei lá, no meio da couraça ali.
Não sei, espero que não. Mas eu pelo menos me preparei, né? Me organizei dessa maneira. Desculpa, viu, Thomas? Eu É, só queria responder não, ali a Évila. claro, e resposta super pertinente, assino embaixo com você. Eu acho o seguinte, a questão da gente ser sapo, pode ser sapo, pode ser escorpião, pode ser gafanhoto, pode ser gato, pode ser macaquinho, pode ser o que for. Eu acho que a nossa grande oportunidade é a gente tomar consciência do que está acontecendo. A gente realmente estar aqui no presente e agora e conseguir olhar, puxa, o que está acontecendo? O que meu corpo está me dizendo? O que eu estou sentindo? O que eu estou cheirando? O que eu estou vendo? O que está me tocando? E a partir disso a gente poder tomar decisões conscientes. E não é fácil, não é fácil, porque nesse ritmo frenético que a gente vive nessa sociedade atual, um monte de coisa, pressão, por exemplo, as mulheres hoje têm uma carga de trabalho gigantesca, sabe? Verdade. Né? É a questão da casa, os homens. Está mudando, vamos combinar que está mudando, mas na grande maioria os homens ainda delegaram essa questão da manutenção da casa ser da mulher. Né? E, gente, pô, até uma hora que não dá. Né? Não, um casal, para permanecer junto, tem que ter equilíbrio na relação, Verdade. em todos os sentidos, inclusive nas funções que a gente faz em casa. E a mesma coisa se leva para a questão profissional. Precisa ter haver equilíbrio entre o empregado e o empregador, precisa ter equilíbrio entre as relações chefe subordinado, parceiro, fornecedor, colega. E isso a gente consegue estando presente. Isso aí. Agora, o que a gente vê? Uma geração de pessoas movidas a Rivotril, movidas a bebida, movidas a drogas ilícitas e por aí vai. É verdade. Estamos num momento em que precisamos de mais clareza. Né? Quanto mais clareza, melhor, como diz aqui a nossa Janice. É verdade. Pessoal. E aí tem que ter humildade e buscar ajuda, né? É verdade. Para se conhecer é fundamental isso, né? Pessoal, eu queria agradecer a audiência de todos vocês, agradecer a presença do querido Thomas. Muito obrigada, Thomas. Obrigado. Que live espetacular. Obrigado. Amei nossa conversa do início ao fim, as tuas histórias ali do começo. Muitíssimo obrigada. Vamos repetir a dose, né? Falar mais sobre a superação do medo e como que a gente pode encontrar, né, ferramentas. O problema, como a gente viu aqui, não é ter medo, mas sim encontrar ferramentas de superação, né? Ai, obrigada, Évila. Que amada que você é. O Thomas também tá lindo. E ele vai ficar fit. Vai ficar mais lindo ainda. Ai. Pessoal, gratidão, de verdade. Thomas, muito obrigada. Obrigado. Fica aí rapidinho que eu vou bater uma foto nossa, tá? Da live. Vamos. Ó, 1, 2, 3 e... Ih, eu acho que não foi. Peraí. Eu vou tentar fazer aqui a minha. 1, 2, 3 e... Ah, também conseguiu? Não... Deixa eu ver. 1, 2, 3 e... Opa! Cadê tu? Não tô conseguindo tirar foto, Thomas. Se tu conseguir, depois tu me manda. Obrigada, gente. Obrigada de verdade. Gratidão. Oi, Thomas. Vamos lá. Beijo, até a próxima. Acho que foi. Consegui. Conseguiu? Agora foi. Eu vi o Cleide. Consegui. Depois eu mando. Tchau, Silvia. Obrigado, viu? Tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.